Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, por este culto que vai começar, Senhor, esse culto de ensino, o ensino da sua palavra, Pai. Te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui, Pai, para poder transmitir aquilo que o Senhor quer que as pessoas ouçam, Senhor, a sua palavra. Te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos o nome, te damos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício por todos nós. Obrigado. Obrigado, irmãos. Pode sentar, irmãos. Chegou o dia, hein? Agradecer a presença dos nossos visitantes, vendo uns rostinhos novos aqui. Família do Pedro, obrigado pela presença. Minha amiga Neide, a Renata, o Magno, Carol, obrigado pela presença, viu? Irmãos, na quinta a gente tem nosso culto de ensino. E hoje nós vamos falar sobre que tipo de evangelho a gente está pregando com o nosso testemunho. A gente está pregando o evangelho do Senhor Jesus, com a nossa conduta de vida? Ou a gente está pregando o nosso evangelho? Tá bom? Antes de mais nada, eu vou começar com alguns conceitos e fazer algumas diferenciações aqui entre o que é misericórdia, o que é graça, o que é justiça de Deus. Vamos pegar o primeiro conceito de misericórdia. A palavra grega para misericórdia é eleus, que significa compaixão em palavras ou atos. Em outras palavras, misericórdia é quando deixamos de receber alguma punição pelos nossos atos e decisões, por algum erro que a gente cometeu. Esse é um conceito de misericórdia. Um coração misericordioso é facilmente tocado pelo sofrimento, pelas aflições, né? Pelas angústias das outras pessoas, pelas fraquezas, pelo sofrimento das pessoas, né? E em 1 João 1,9, coloca aí para mim, por gentileza. 1 João 1,9, a palavra de Deus nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O salário do pecado, gente, é a morte, como todos nós sabemos, né? Mas esse versículo, ele nos mostra a misericórdia de Deus atuando em nosso favor, né? Porque quando a gente comete algum erro, quando a gente peca, a gente pode chegar diante do trono de Deus e pedir perdão, como filhos de Deus, né? Agora vamos ver o conceito de graça. A palavra grega usada na Bíblia como graça é charis. Há pelo menos aí 19 significados, porém uma definição clássica é um favor imerecido. Graça é um favor que Deus faz para a gente que a gente não merece, né? Um favor imerecido, que é diferente de misericórdia. Misericórdia é quando deixam de aplicar uma pena que a gente merecia. Então a gente deixa de ser punido por algo que a gente merecia. E a graça não, é um favor imerecido. Um favor. Quando a gente recebe nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa a fazer parte da família de Deus. E confessando com a nossa boca e crendo no nosso coração que Ele é o Senhor que ressuscitou dos mortos, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Quando a gente nasce na nossa família natural,
Tem jeito a gente deixar de ser filho? Não tem como, né? A gente deixar de ser filho, ou o pai deixar de ser pai. Mesmo se a gente cometeu algum erro com nossos pais, alguma falta grave com o nosso pai, abandonar a casa, a gente deixa de ser filho? Não. A única forma da gente não ser filho é não nascendo, né? E a partir do momento que a gente nasceu, a gente é filho. E o mesmo acontece na família de Deus. Quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro da gente. E nesse momento, a gente passa a ser filho de Deus, através do novo nascimento. Da mesma forma que, como a gente não deixa de ser filho do nosso pai natural, por causa de algum erro, por causa de alguma falta, a partir do momento que a gente se torna um filho de Deus, através do novo nascimento, e por algum deslize a gente vem a cometer alguma falta, a gente não deixa de ser filho, não. Basta a gente se apresentar diante do trono e confessar os nossos pecados para Deus, que Ele vai nos perdoar, tá certo? Vamos ver aqui agora também um conceito de justiça. O que é justiça? A palavra grega para justiça é dikaiosune, que significa justiça ou justificador. Quando a gente nasce de novo, a gente passa a ser justo, não pelo que a gente é, mas pelo que Cristo fez pela gente. Não pelo que a gente merece, mas pelo que Cristo fez. E na posição de justo é que a gente pode se apresentar diante do trono de Deus. Porque justificado pelo sangue de Jesus, a gente foi redimido. Vou trazer aqui um exemplo do que é justiça. Justiça é poder se apresentar diante de alguém, de algum tribunal, sem culpa. Por exemplo, na área jurídica, quando está tendo uma audiência lá no fórum e tal, qualquer pessoa pode chegar lá e dar um palpite, pode chegar e entrar dentro da sala de audiência. Por quê? Porque provavelmente ela não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com a... O advogado da parte pode entrar? Pode entrar. Ela de se apresentar diante do trono de Deus. A palavra de Deus nos garante isso. E Deus está lá esperando, de coração aberto. Como na parábola do filho pródigo. Todos devem conhecer aqui a parábola do filho pródigo, né? O filho que vem ao pai, pede a parte dele da herança, vai embora, dilapida tudo, acaba com tudo, chegando num ponto de ter que comer com os animais. Ele lembra da posição que ele estava e ele volta ao pai dele. O pai dele estava lá esperando ele de braços abertos. Mesmo ele tendo cometido o erro, mesmo ele tendo dilapidado patrimônio, mesmo ele tendo feito tudo o que fez, porque ele não deixou de ser filho. Deus, na sua imensa misericórdia, Ele preparou um caminho para a gente voltar para Ele, depois da queda de Adão. Adão quebrou essa ponte, o pecado entrou no mundo, todo mundo passou a ser pecador a partir daquele momento, através do sangue de Adão. Então todo mundo passou a ser pecador. E todos morreram espiritualmente. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para nos proporcionar um caminho para voltar para Ele.
Jesus se deu em sacrifício por todos nós, por todos aqueles, por todo mundo. Basta a pessoa querer e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador e nascer de novo, né? É o que a palavra nos diz. Para a gente ter uma noção da grandiosidade do ato que Jesus fez, Ele se esvaziou da sua divindade. Ele se diminuiu a figura humana. Ele estava no céu, Ele era Deus, Ele estava com Deus, e Ele se diminuiu a figura humana para vir passar pelas mesmas angústias que a gente passa, para saber tudo, para ter condição de nos substituir. Ele diz que foi tentado em tudo. Ele veio ser nosso exemplo, né? Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. E ele se esvaziou da sua divindade. As pessoas falam que ele disse, né, que a gente poderia fazer milagres ainda maiores que os dele. As pessoas falam, não, mas ele era Jesus. Mas a Bíblia também diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Ele teve mundo de uma forma legal, como todos nós, através. Ele teve que nascer, teve que mamar, teve que crescer, passar por tudo que a gente passou, que a gente passa, para ele ter o direito legal de estar aqui. E ele, a partir do momento que ele começa o ministério dele, né, que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. O que Jesus fez nessa terra foi através do poder do Espírito Santo. Ele não usou o poder dele. Então, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro da gente, a gente é habilitado a fazer essas obras. Da mesma forma que Jesus, conforme ele disse, né? Lá em Hebreus 4,16, na versão Ara, coloca aí para mim, Ana Júlia. Diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia. Repete aí comigo: misericórdia. E encontrar graça, a fim de sermos ajudados em momento oportuno. É através da misericórdia de Deus que a gente foi salvo. Muita gente confunde graça, né, com misericórdia. Muita gente acha que pelo fato de ter nascido de novo e que a graça de Deus ser infinita, a pessoa pode estar praticando todo tipo de pecado, todo tipo de ato que Deus vai perdoar. A graça de Deus não é para isso. Um exemplo aqui, ó. Meu dedo faz parte do meu corpo, correto? Meu dedo, ele obedece os comandos da minha cabeça, não é isso? Tem como meu dedo fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade? Naturalmente falando, não, né? Se meu dedo ficasse incontinente, apontando, fazendo coisa indevida, o que eu poderia querer fazer com ele, se ele começasse a me causar algum trabalho? Eu poderia querer amputar ele, não poderia? Pois é, mas não é isso não. Naturalmente falando, o dedo não vai fazer isso. Da mesma forma, quando a gente nasce de novo, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo.
Jesus é o cabeça. Ele está lá, à destra do Pai. Ele é o cabeça. E a gente passa a fazer parte do corpo. E a partir de agora a gente vai entrar no tema da mensagem. Qual evangelho você está pregando com seu testemunho de vida? Se eu faço parte do corpo de Jesus, do corpo de Cristo, eu tenho que seguir a cabeça. Jesus é a palavra de Deus, porque no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Jesus, não é isso que a Bíblia diz? Então, pois bem, como é que a gente está andando em amor com nossos irmãos e irmãs? Vamos fazer agora aí aquela análise, né? A gente tem andado em amor realmente? Jesus nos deixou um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu não tenho que amar meus irmãos do meu jeito, eu tenho que amar meus irmãos do jeito que Jesus amou. Não é isso? Como é que a gente está se portando? Como é que a gente está representando Jesus na hora que a gente faz um negócio? Na hora que a gente compra, na hora que a gente vende, na hora que a gente troca? Como é que está nosso proceder? A pessoa com quem a gente está fazendo negócio pode olhar para a gente assim e falar: não, esse aí representa Jesus. Nossa conduta é exemplar? A gente para pensar o que Jesus faria? Jesus não ia dar o cano em ninguém. Jesus não ia comprar e deixar de pagar, né? Jesus não ia dar cheque sem fundo. Nem sei se tem cheque, mas tem. A gente tem que estar meditando e pensando nas coisas do dia a dia, do cotidiano, do contexto social que a gente está inserido. Vou dar um testemunho aqui. Antes de eu nascer de novo, eu já mexi com uma lojinha de instrumento musical. Comprava e vendia instrumento. Quando chegava alguém lá em casa para me comprar um instrumento, se falasse que era crente, já acabava a conversa. Eu não vendia, não tinha jeito. Só se fosse à vista, ainda eu olhava se o dinheiro não era falso. Por que isso? Pessoa dando falso testemunho, mau testemunho de Jesus. É a pessoa falando que é crente para se aproveitar dessa posição, para estar aplicando golpe nas pessoas. A gente vê isso muito. Infelizmente. Aí lá nos 10 mandamentos tem aquele mandamento lá: não tomar seu santo nome em vão, né? Aí quando eu era pequeno eu ficava pensando que a gente não podia jurar por Deus, né? Não jurava por Deus nem a bala. Não juro nada. Pecado. Mas não é esse o sentido desse mandamento. Quando uma pessoa chega falando que é crente para dar um golpe a alguém, aí sim ela está tomando o santo nome em vão. Está dando um mau testemunho. A gente está tratando com amor e respeito aquelas pessoas que têm uma opinião diferente da nossa? Hoje em dia a gente tem visto aí como é que está a polarização aí política do país, né? A gente vê de tudo na internet. A gente respeita a opinião dessas pessoas ou a gente já condena logo? O que Jesus faria? O que devemos fazer como parte do corpo de Cristo? Ah, mas eu não sei o que Jesus faria.
A palavra de Deus está aí para a gente, né? Deus deixou a palavra. Então, a gente já tem a revelação necessária do que é certo e do que é errado. A pessoa pode falar assim: eu não sabia, eu não sei. Não, sabe. A gente tem que buscar o conhecimento daquilo que a gente não conhece. A gente tem que estudar e meditar a palavra de Deus. A partir do momento que a gente se dispõe e entra na família de Deus, assim como numa família natural, o bebê cresceu, o bebê já sai andando, já sabe de tudo, já sai falando. Não. O bebê espiritual que nasce na família de Deus, acontece a mesma coisa. Ele tem que ir para um berçário espiritual, ele tem que começar a aprender os princípios, as doutrinas, ele tem que ser ensinado, senão ele pode morrer na fé. Não é isso? Então, do mesmo jeito que um bebê que nasce e cresce, a pessoa que nasce de novo também precisa aprender, precisa ser acompanhado, precisa ser discipulado. E tem que ter uma pessoa espiritualmente madura ao lado para estar discipulando essa pessoa. Uma pergunta interessante aqui, ó. Seu cônjuge casaria com você de novo? O que vocês acham? Seu cônjuge, será que ele casaria com você de novo, baseado nas suas atitudes, com seus filhos, com seus familiares? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer. Será que não casava nada? Eu, hein? Pois é. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Se a gente não conseguir andar em amor, gente, com o nosso cônjuge, com quem é que a gente vai andar? Não é isso? Se a gente não conseguir tratar bem nossos filhos, fica só dando patada, aquele negócio o tempo todo. Lógico que cada um tem um temperamento, mas a partir do momento que a gente nasce de novo, o amor de Deus é depositado no nosso coração. Amor do tipo de Deus. E a gente tem que deixar esse amor crescer. A gente tem que praticar. A gente tem que começar a pôr em prática os frutos do Espírito. Amor, paciência, longanimidade, empatia. A gente tem que começar a analisar as coisas pelo ângulo das outras pessoas. Mas por que eu estou pensando assim e a pessoa pensa assim tão diferente? Por quê? Não tem que ter um motivo? Tem que ter um motivo. Então a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro, ser bom para ouvir e tardio para falar. Tem gente que não espera. Você vai falar alguma coisa, a pessoa já dá logo uma rajada e não para mais. Aí você fica assim. Não é assim que a gente tem que portar. A gente vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem gente que não vai ouvir nada do que a gente vai falar, mas vai ficar observando a nossa conduta. Então a gente vai ser, para muitas pessoas, a única Bíblia que ela vai ler. Filho da gente, adianta a gente ficar falando para filho e dando conduta errada, dando mau exemplo? Não adianta nada. Você faz uma coisa, não faz, e fala, mas você fez, ué. Não é assim? A gente tem que ser o exemplo. Do mesmo jeito que a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos,
a gente tem que ser o exemplo para os nossos irmãos, a gente tem que ser o exemplo no nosso trabalho, a gente tem que ser o exemplo na nossa igreja, a gente tem que ser o exemplo no trânsito. Ô, menino, eita, fala mesmo. De vez em quando a gente leva umas fechadas no trânsito, não leva? A gente fica bravo, não fica? Mas de vez em quando a gente fecha também, não fecha? Não, vai dar tempo, vá. Mas na hora que alguém fecha a gente fica bravo demais, né? Roda presa. Tirou a carteira aonde? Não é isso que Jesus faria, não. A gente tem que demonstrar o amor de Deus, a nossa conduta cotidiana, né? Jesus deixou uma ordenança, né, para a igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Esses dias eu estava lendo a palavra lá em casa, meditando. Encontrei com um amigo depois, a gente foi falar a respeito da palavra. E por acaso ele entrou num assunto de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e entrou naquele debate. Eu fiquei olhando para ele, né? Falei, vamos pregar o evangelho que nós ganhamos mais? Porque mesmo sendo um assunto relevante, um assunto de interesse, é um assunto que vai tirar a gente do campo, é um assunto que vai prender a gente em duas cadeiras, sentado, discutindo, o que não vai resolver nada. O que Jesus quer que a gente faça? Ide e pregai o evangelho. Não é ide, pegai uma pessoa por braço e convencei, não é isso. Ide e pregai o evangelho. Tem gente que não tem facilidade com as palavras, tem gente que não consegue estar falando, não consegue se expressar bem, mas a sua conduta pode pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho com a sua vida, a pessoa vai estar observando. Olha, né? Como é que a gente está se portando no nosso trabalho? A gente atende bem as pessoas? A gente se coloca no lugar das pessoas? Eu trabalho no hospital, meu amigo Magno está ali também, trabalha no hospital. Por exemplo, chegou uma pessoa para ser atendida. Uma pessoa vai para o hospital passear? Tem, tá? Por incrível que pareça, tem. Mas a grande maioria não. A grande maioria vai no hospital atrás de um atendimento. A pessoa já chega fragilizada, sentindo dor, aquele negócio. E infelizmente, por testemunho próprio, por já ter presenciado várias vezes, a gente vê servidor maltratando as pessoas, servidor não fazendo o serviço dele, deixando de atender, enfiado a cara num celular mexendo com um joguinho. Não é o testemunho que uma pessoa nascida de novo deve dar. Se a pessoa não entender que a partir do momento que ela nasceu de novo, ela morreu para o mundo. Tem gente que acha que desmaiou, né? Vai para a igreja, vai para 3 dias, vai para a rua de novo, não morre para o mundo, ele desmaia. Aí fica levando a vida aí toda errada, toda bagunçada e fala que é crente. Nascer de novo, gente, não é fazer parte de uma...
Nascer de novo não é ir para a igreja A, para a igreja B, para a denominação C, não é nada disso. Nascer de novo é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É crer que Deus o ressuscitou entre os mortos. A partir do momento que a pessoa faz essa declaração e nasce de novo, e faz parte da família de Deus, a vida dela tem que mudar. Muita gente aqui sabe que eu fui músico muitos anos. Toquei aí a noitada aí, 30 anos. Até que eu nasci de novo. Parei de tocar de imediato? Não, porque era uma fonte de renda, era meu trabalho. Mas a minha conduta mudou? Mudou. Fiquei tocando ainda uns 2 anos ainda, mas minha conduta mudou. Comecei a prestar atenção naquilo que saía da minha boca. Comecei a prestar atenção nos ambientes que eu andava. Eu falava, falava assim: bom, aceitei Jesus, estou congregando e agora sou crente. Aí vem uma proposta para mim tocar em determinados lugares, fala, ali não convém mais eu tocar. Não é que a pessoa vai passar aqui, vai me ver tocando aqui, depois vai me ver lá na igreja. Fala, uai, o que é isso aí? A mesma resistência que eu tinha em fazer negócio com crente, eu ficava pensando, eu não quero ser esse tipo de crente. Não, se eu for, eu vou para valer. E se tive melhor, não me lembro. A gente pensa que é difícil demais e tal, e vou ter que parar de beber, vou ter que parar de andar com os amigos, vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Realmente, tem coisa que não convém, né? Mas, no geral, a vida do crente é muito divertida. Muito divertida. É uma vida alegre. É uma vida em fé, uma vida de confiança plena. Pode estar dando na canela, você sabe que já deu certo. Pode vir o que for, você já sabe que deu certo. Não é isso que a palavra de Deus me garante? É. E a verdade é o que eu estou vendo, a circunstância, ou o que é a palavra de Deus? É a palavra de Deus que é a verdade. Você é curado. Ah, mas eu estou com o braço quebrado aqui, está doendo. Não tem problema não, você é curado. Isso é uma circunstância que vai passar. É um sentimento, você está sentindo. Tem gente que tem uma resistência, inclusive eu tive essa resistência. Que na hora que eu nasci de novo e não senti nada. A palavra de Deus não diz que você vai sentir isso, sentir aquilo, vai arrepiar o espinhaço, não sei o quê. Não. Não é nada disso. Então não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com fé. O justo viverá pela fé. E nós somos a família da fé, né? Com base nesses conceitos que a gente viu de misericórdia, graça, justiça, a gente tem dado bom testemunho da nossa vida? Meus irmãos, não se enganem. Desde pequeno a gente ouve falar, né, que Jesus está voltando. Não ouve isso? Desde pequeno. Eu vim do interior, não nasci aqui, não cresci aqui. Lá no interior era uma comédia, né? Negócio, todo mundo falando, a gente... Mas, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, a gente está no tempo. A gente não sabe o dia, mas a gente está no tempo. Todas as profecias que tinha para cumprir estão se cumprindo no nosso tempo. Quem diria que a gente ia ver isso? Quem diria?
que a gente seria a geração do arrebatamento. Está tão perto e muita gente não leva a sério. Conforme a Bíblia diz, assim como nos tempos de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, faziam seus negócios, levavam a vida. Noé estava lá pregando, vai chover, o povo não sabe o que é isso, nunca choveu, vai chover. Ele construindo lá um navio na terra seca, não tinha nem um rio perto, nada. O povo é um doido. Mas do mesmo jeito está acontecendo hoje. A igreja hoje é um tipo de Noé. A igreja está aqui falando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o povo não está nem aí. Seguindo sua vida, casando, se dando em casamento, abrindo negócio, fechando. Mas não está considerando. A gente tem que considerar essa palavra. Tem muitas pessoas que ainda não foram salvas. Muitas pessoas. E todas são alvo do amor de Deus. Jesus se deu em sacrifício. Ele é Deus. Ele se esvaziou da sua divindade. Ele se humilhou à figura humana. Ele veio aqui, habitou entre nós, se entregou para que nós fôssemos feitos justiça. Ele carregou os nossos pecados. Ele nos colocou em posição de nos apresentar diante do trono de Deus. E as pessoas não estão considerando essa palavra. As famílias destruídas, muitas famílias destruídas. Muita gente perdida. E a gente, corpo de Cristo, muitos, de braço cruzado, esperando o arrebatamento. Muitos sentados numa cadeira, discutindo doutrina. Muitos indo a campo, tentando fazer alguma coisa. Missionários saindo para o mundo. Se você tem se considerado parte do corpo de Cristo, isso é para nós, crente, e se recusa a cumprir o que o cabeça da igreja determinou em sua palavra, nos seus desígnios, nos seus princípios bíblicos, medite a esse respeito. Medite a esse respeito, pondere e se apresente ao Pai. Vá ao trono da graça, peça perdão a Deus, peça instruções ao Espírito, e Ele vai dar para saber o que é para a gente fazer, o que Ele quer que a gente faça, quem que é que Ele quer que a gente busque. Todos são alvos do amor de Deus. Nós vamos dar conta disso, gente. Nós vamos dar conta disso. Como igreja, vamos sair a campo e pregar o Evangelho. É isso que Cristo espera de nós. Tá bom? Essa foi a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!